coisa mais linda! Exatamente no horário que eu tinha planejado, eu cheguei na ponte Rio-Antirrio, que é essa magnífica que está aqui. Aqui embaixo a gente consegue ver, era exatamente esse ângulo que eu queria ver, porque aqui embaixo da ponte a gente encontra as ruínas da fortaleza veneziana que tomava conta, que dominava essa região aqui. Então eu vou contar um pouco sobre a ponte Rio-Antirrio. Então ela é a terceira maior ponte estaiada do mundo. Ela perde para uma da China e para o viaduto de Millau que a gente passou lá na França. Então ela liga então aqui a ilha de Peloponeso ao continente ali da Grécia. E ela foi construída, ela iniciou então a sua construção em 1999 e teve a sua conclusão em 7/8/2014. Ela levou mais ou menos 20 anos desde a sua concepção até a sua construção. Ela tem 2.800 metros desde aqui o seu início até o final ali. Ela tem 3 vias para carros, mais 2 vias para motos e bicicletas. Os maiores vãos estaiados ali, múltiplos. O mais longo suspenso, ele tem uma largura de 27,2 metros, que é esse daqui, ó, suficiente para poder passar os barcos aqui dentro do Golfo de Coríntio. O maior vão então aí tem 560 metros, olha aqui, ó, é esse vão. Então a altura dele é de 27,2 e a largura de 560, ou quase mais de meio quilômetro de largura. Ela só perde para uma ponte na China, que é a ponte de Shaoxing, e que tem 2.680, e o viaduto de Millau, que tem 2.460. Ela foi construída cuidadosamente para as diversas dificuldades que esse terreno apresenta, que é a profundidade, os sismos, os tsunamis e a placa tectônica. Então foi um prazer muito grande ter chegado até aqui, ter encontrado essa magnífica ponte no pôr do sol, bem como com a fortaleza veneziana aqui embaixo. Muito legal, agradeço o meu marido pela paciência, ele não quis parar aqui, estava arredio, só vendo, mas ele teve que dar o braço a torcer, que não tem foto melhor que essa daqui. Vamos tirar uma selfie agora. Então a importância desse local aqui é porque a Grécia teve muitas invasões, muitas interferências na sua política, como eu disse, e uma delas, como ela faz divisa com a Turquia e com a antiga cidade de Constantinopla, atual Istambul. Quando o Império Otomano tomou a cidade de Constantinopla, automaticamente ele tomou conta desse local aqui. Então aqui era onde ficavam as pessoas influentes da cidade de Veneza, né? Então esse forte, como eu falei, são ruínas venezianas, né, dos italianos, porque, puxa, Veneza fica muito próxima daqui. Eu calculo que deva ser mais ou menos uns 600, 700 quilômetros daqui. Então, quando os otomanos tomaram essa região aqui,
automaticamente toda essa região ela virou de propriedade dos turcos, ou seja, ela virou totalmente muçulmana. E por incrível que pareça, né, a tomada de Constantinopla foi em 1453 e os turcos dominaram essa região por 350 anos. Quando foi em 1821, eles se rebelaram e começaram com a Guerra da Independência. E aí então no século XIX as coisas começaram a mudar para eles. Eles conseguiram ampliar o seu território, reconquistar as ilhas. Em 1922, milhões de gregos foram expulsos em represália lá da cidade de Esmirna, na Turquia. Foram para a ilha de Quios e com isso então encerrou definitivamente a presença grega na Ásia. E aí então o país conseguiu a sua independência definitivamente. Sim, e também tem essa filmagem aqui de baixo. Olha só, olha que coisa mais linda. São 3 pilares de sustentação aí da ponte estaiada. Olha que coisa mais linda, que liga então aqui o Peloponeso ao continente ali da Grécia. Olha que coisa mais linda. E do outro lado então fica a cidade de Lepanto. Lepanto é muito importante porque, como eu estava contando, né, quando os otomanos entraram, quando houve a queda de Constantinopla, os otomanos começaram a invadir, a expandir o seu império. E eles entraram aqui na Grécia. Então, o que aconteceu? A Europa se uniu para conter esse avanço. Então foi a batalha que se chamou Batalha de Lepanto, que é onde fica a cidade um pouquinho mais ali para frente. Então ocorreu uma grande batalha aqui e com isso, com essa batalha, houve a vitória da Europa e estancou então a invasão ou a expansão do Império Otomano. Então essa área é de extrema importância para a história da Europa. Nossa, eu agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por esse momento tão lindo que eu estou vivendo e por eu ter planejado cuidadosamente para a gente chegar exatamente nesse momento aqui, ó, com o sol aí se pondo no Golfo de Corinto, com a ponte rio-ante-rio aqui perto da cidade de Lepanto, na frente então da fortaleza veneziana aqui, olha só, tudo cuidadosamente calculado. Olha só, ela ainda, por incrível que pareça, ela preserva o seu fosso, tá vendo? É uma coisa preciosa isso daqui. Batalha de Lepanto, isso daqui foi o que estancou o avanço do Império Otomano. Então aqui a gente está num momento assim lindo, no dia 4 de abril de 2025, comemorando então o nosso passeio aqui pela Grécia. Inesquecível, inesquecível. Eu quero filmar esse momento. Veja ela ligando então o Peloponeso. A gente saiu do Peloponeso e vamos entrar então agora no continente. E eu quero passar por ela recitando 1 Coríntios 13, versículo 1. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que toca ou
como o sino que tine. Então era isso, essa é a essência, né? Paulo, em suas cartas, escreveu sobre o amor, sabe? Uma coisa profunda. E a gente está passando aqui num lugar assim que, nossa, é a nossa vida, minha e do João, assim, com profundo amor, sabe? Vivendo eternamente, intensamente cada momento da nossa vida, né? Então passar aqui por essa ponte nesse momento, assim, é muito lindo, né? É muito lindo. E assim, e falando como dois engenheiros, né? É a terceira maior ponte do mundo, estaiada do mundo. Veja que coisa mais linda ela aqui, olha.